Oi, tudo bom, minhas mães? Bem-vindas a mais um bate-papo Mães de Respeito. Neste bate-papo, a gente conversa sobre vários temas que vão te ajudar a lidar com os obstáculos durante o primeiro ano de vida do teu bebê, né? Eu sou a doutora Alejandra Antezana, eu sou pediatra e toda vez eu falo que eu adoro ensinar porque eu acredito que conhecimento é poder. E quanto mais conhecimento você tem, mais informada você esteja, mais poder você vai ter. Uma mãe poderosa como eu quero que você seja, né? Então, sejam muito bem-vindas, Pamela Endler, Pam, Alaine Carvalho, Amanda, Janine, muito obrigado por estar aqui presentes. O tema de hoje vai ser um tema super interessante, sobretudo para aquelas mães gestantes, né, que vão ter o primeiro bebê ou o segundo bebê, e para aquelas mães que estão com o bebezinho pequenininho, né, de dias de vida, que estão para sair da maternidade ou que acabaram de sair da maternidade e não sabem o que fazer, né, com o bebê, com o coto umbilical do bebê. Esse vai ser o nosso tema, tá? Como higienizar o coto umbilical e por que não ter medo de higienizar esse coto umbilical, tá? E agora eu vou falar sobre tudo que você precisa saber sobre esse coto umbilical. Então, eu quero que vocês façam alguma coisa aqui, que vocês me ajudem a expandir esta live para aquelas mães, né, que estão esperando o bebê ou que tem bebês pequenininhos. Já aperta aqui nesse aviãozinho e manda para ela também prestar atenção e aprender, né, ficar aquela mãe poderosa, empoderada e informada, tá? Então, por que não ter medo de limpar o coto umbilical do teu bebê, né? Eu recebo, assim, mães de todo tipo, tá? Mães que são muito seguras, mães que são muito inseguras, mães de primeira, de segunda, de terceira viagem, mães de trigêmeos, né? Outro dia eu postei uma foto de uma mãe que teve trigêmeos, tá? São 4 filhos em total. Um abraço, um beijo para Merli e Jader, que estão me assistindo por aí. Então, e todas têm algo em comum, que é como limpar o bendito cordão umbilical, né? Todas têm medo de limpar esse cordão umbilical. Ai, eu tenho medo de levantar. Tem muitas que até na consulta falam, ai, eu não consigo nem ver, né? Quando eu levanto o coto e ensino a limpar, tem até, né, dá uma coisinha na barriga para limpar esse coto umbilical. E isso é muito normal, né? Porque a gente acredita que o coto umbilical dói, porque a gente acha que parece uma ferida aberta e não é assim, tá? E hoje você vai aprender por que você não tem que ter medo de limpar o cordão umbilical do teu bebê recém-nascido, tá? Antes de chegar à limpeza, né, que é o objetivo desta live, o que é o coto umbilical, né? O coto umbilical, vocês já devem ter, né? Quem tem bebê ou quem já viu um bebê recém-nascido deve ter visto assim no umbiguinho do bebê um pedacinho de uma carninha, né? Pendurada assim, um pedacinho como se fosse uma linguicinha clarinha, amarelinha, com um clamp. Normalmente tem um clampzinho que o obstetra coloca quando o bebê nasce. Então, é um pedaço do cordão umbilical. Então, o coto umbilical é um pedaço do cordão umbilical que fica, né, depois que o obstetra corta o cordão, fica aquele coto umbilical, por isso se chama coto, tá? Muitas vezes esse coto, sobretudo em prematurinhos, ele é deixado um pouquinho mais longo, né? Geralmente deixam uns 2 dedinhos, né? Calcula o obstetra, bom, dependendo do dedão do obstetra, eu tenho uns colegas com os dedos maiores, então deixa um coto assim de uns 2, 3 centímetros. Em prematuros, né, o coto umbilical é deixado um pouquinho maior, ou em bebês que têm alguma característica que possa se complicar, né, alguma comorbidade. Por quê? Porque através desse coto umbilical a gente também faz uma canalização, né? Então se coloca um catéter umbilical e serviria assim como se fosse um soro, mas através do cordão, porque através dele a gente consegue chegar à corrente sanguínea, tá? Mas isso acontece só se
a gente passa um catéter e abre esse cordão umbilical de novo depois do nascimento. E eu deixo isso muito claro porque na hora que nascer o bebê, que nasce o bebê, esse coto, todas as duas artérias e a veia que ele tem, elas colavam e se fecham por gradiente de pressão, tá? Você já vai entender bem certinho isso. Então, o coto umbilical, esse pedacinho, essa linguicinha, né? Que ele é um tecido, tá? É um tecido que estava vivo há um pouco atrás, mas depois que o bebê nasce, esse tecido, ele morre, né? Ele consta de duas artérias umbilicais, uma veia umbilical e a geleia de Wharton que a gente conhece, né? Que é como se fosse uma gelatina quando o bebê nasce. E por que eu falo isso? Tá? Da onde que ele vem esse coto umbilical? Da onde que ele vem? Vocês já se perguntaram como que o bebê respira quando está dentro do útero? Porque assim, o bebê está dentro do útero, ele está dentro de uma piscininha de água, né, cheia de líquido amniótico, um líquido quentinho, tá? Como é que ele respira? Já que ele não tem o ar que nós temos dentro do útero. Vocês já se perguntaram como é que respira? Alguém pode falar para mim como que o bebê respira? Através da placenta, exatamente, né? Através da placenta que o bebê respira, tá? Mas como acontece isso? Então, a placenta da mãe, tá? Leva sangue oxigenado, através de uns capilares que se formam entre a placenta, o lado materno e o lado do bebê, e esse sangue passa de forma oxigenada, porque a mãe respira oxigênio, o sangue passa esse sanguinho para o bebê, e o bebê recebe esse sangue oxigenado através do cordão umbilical, tá? Então, a placenta leva o sangue e através da veia umbilical, lembra que o coto tem uma veia, através da veia umbilical, chega esse sanguinho oxigenado, com oxigênio, cheio de ar, né? Não cheio de ar, cheio de oxigênio, passa para o fígado. Do fígado, esse sanguinho vai para o coração direito, para o lado direito do coração, e um tanto vai para as artérias pulmonares até o pulmão, e outro tanto passa por um buraquinho que tem no coração, que é normal em bebês, que se chama foramen oval, para o lado esquerdo. Do lado esquerdo passa para a aorta, que é nosso cano maior. A gente tem um cano de tuberia, né, que se chama artéria aorta, que é enorme, e ela desce e vai através das artérias umbilicais de novo para a placenta. Então, o sangue entra, passa pelo corpinho inteiro do bebê e volta para a placenta. O sangue entra, passa pelo corpinho do bebê e volta para a placenta. E o pouquinho que chega no pulmão, o que acontece? O pulmão do bebê, ele está fechado, ele está cheio de fluidos, né? Cheio de líquido amniótico. Então, como que o bebê faz assim? Então, o sanguinho vai e tem umas comunicações que tem na circulação fetal, né? Fetoplacentária. Então, o sangue vai um pouquinho, passa dentro do pulmão e volta para o coração e vai para a placenta. Então, é dessa forma que o bebê respira através da placenta da mãe, através do ar que a mãe inala, oxigena o sangue, a mãe, por isso que a mãe tem, né, começa a criar mais volume sanguíneo, porque o sangue da mãe, ele aumenta quando está gestante, para passar mais sangue para a placenta, para esse sanguinho oxigenado ir através do cordão umbilical para o bebê, tá? É dessa forma que o bebê consegue viver dentro do útero sem respirar oxigênio, ok? Então, a artéria umbilical é importante porque ela leva novamente o sangue para a placenta, tá? E por isso que quando o bebê nasce, a gente olha, né? Quando o bebê nasce, vocês vão ver, ou devem ter se lembrado, os pais, sobretudo, que acompanham, né? O bebezinho ali,
o exame, enquanto a mãe tá ali, coitada, né? Ela tá com as perninhas abertas, se tá com o parto vaginal ou na sala de cirurgia, se está na cesariana. O pai geralmente consegue ver isso mais assim, né? Mais ao vivo, como eu falo. A gente observa o coto umbilical do bebê. Tem uma, duas artérias e tem uma veia umbilical. Por que é importante para a gente ver isso? Porque a artéria umbilical única, isso dá para ver até dentro do útero, né? O obstetra, através do ultrassom ou ultrassonografista, consegue ver se o bebê tem uma artéria umbilical única, tá? E essa artéria umbilical única, ela está relacionada a algumas doenças congênitas, como doenças cardiovasculares, né, do coração ou das artérias, e doenças renais, né, doenças da via renal, né? Então, se você tem o teu bebê está com artéria umbilical única, ou você tem algum conhecido que já te comentou, nossa, o doutor viu só uma artéria umbilical no meu ultrassom, né? Então, alerte, né, que depois que esse bebê nascer, essa mãe ou essa família vai ter que procurar uma avaliação para descartar alterações genéticas, sobretudo alterações cardíacas e renais, tá? Nem sempre é assim, mas a grande maioria acontece assim, tá? E depois que o bebê, né, sai, o bebê nasce, o que acontece com esse cordão umbilical, né? Essa circulação feto-placentária tão perfeita, essa comunicação entre a mãe e o filho. O que acontece? Tá? Então, lembram da geleia de Wharton, que eu falei? O coto umbilical tem duas artérias, uma veia, e a geleia de Wharton, que é tipo uma geleia mesmo. Essa geleia, na hora que o bebê sai, ele se esfria, né? Por isso que a gente corre atrás do bebê para colocar toquinha, e o pediatra sempre é o mais chato dentro do centro cirúrgico, né? Ou da sala de parto, porque desliga o ar, o bebê vai ficar frio, né? E o obstetra normalmente gosta de ar, porque tá tudo encapotado, cheio de campos, tá com calor e nós estamos ali os chatos e levamos num berçário super quentinho, né? Todo mundo suando, mas pro bebê é o melhor, porque o bebê tem que estar quentinho nas primeiras horas de vida, tá? Então, uma vez que o bebê nasce, já não está em 36,5, 37 graus que está o corpinho da mãe. O bebê nasce e ele se esfria, né? Então, ele cai pelo menos uns 10 graus, uns 8 graus a temperatura, né? Se alguém mora aí no Mato Grosso, eu sei que 40 graus na temperatura ambiente, né? Mas a maioria mora em um ambiente mais fresco, tá? Então, essa geleia de Wharton, pelo frio, vocês têm que imaginar como se fosse uma gelatina. O que acontece na gelatina no calor? Ela se derrete. O que acontece com a gelatina no frio? Ela se encolhe. Então, essa geleia, ela existe para isso, na verdade. Ela faz uma contração e aí corta naturalmente a circulação do bebê e da placenta. Olha que incrível, né? O nosso corpo é incrível, é impressionante. Então, ela faz uma constrição das artérias e da veia, e como não é uma grande pressão que passa por aí, ela se fecha, né? E depois o obstetra vai colocar o clamp, né, para terminar de fechar, mas naturalmente acontece isso a hora que o bebê sai da barriguinha da mãe, tá? E o que mais acontece além dessa constrição da geleia de Wharton? Toda a circulação feto-placentária, ela muda. O bebê nasce e quando o bebê nasce, o que ele faz? Ele chora, né? Então, ele, na hora de chorar, ele chora, ele abre os pulmões, né? Ele abre os alvéolos que estavam cheios de fluido. E uma vez que ele abre, toda a circulação ela se inverte. Então, ao invés do sangue, da maior quantidade de sangue ir para a placenta, esse sangue vai para o pulmão. O pulmão se enche nos capilares, tá? E não me entenda mal, o pulmão não se enche de sangue por fora. O pulmão é cheio de capilares, como se fosse uma maranhinha de capilares ao redor de uns saquinhos que se chamam alvéolos, que se enchem de ar. Então, por cada saquinho tem um monte de capilares que se enchem de sangue. Aí o bebê começa
a respirar e oxigenar o próprio sangue dele. Então, a partir desse momento, já não depende da mãe para respirar. Agora, é ele que vai respirar, né? Então, ele... Então, quando o bebê chora, ele está oxigenando o sangue, tá? Muitos bebês, né, vocês vão me perguntar, mas muito bebê não chora tanto assim, doutora. Meu bebê foi bem quietinho. Tudo bem, não precisa chorar. Às vezes dá um chorinho e depois ele respira, tá? Cada um nasce como sabe, né? Então, falando sobre essas mudanças, né? O pulmão se abre, o forômen oval, que é aquele buraquinho, ele se fecha, o ductus arterioso, que é outra conexão, ela se fecha, a artéria umbilical que estava subindo aqui, lembra? A veia umbilical que vinha da placenta, passava pelo fígado, lembra? Ela se fecha, ela se coagula, porque já não passa mais sangue, então ela vai se fechando. As artérias umbilicais que devolviam o sangue para a placenta foi cortada, elas se fecham. Então tudo muda e aqui sai. A placenta vai embora, a circulação se fecha, tá? Se fecha naturalmente. Isso acontece nos primeiros minutos de vida do bebê. E algumas outras mudanças acontecem nas primeiras horas. E é por isso que você não tem que ter medo de limpar o cordão umbilical, porque essa circulação que antes ele tinha, já foi, tá? Agora ele funciona por si próprio, ok? E uma pergunta aqui que muitas mães, quando faço a avaliação pré-natal, tá, pediátrica, me perguntam: doutora, quanto tempo que eu tenho que pedir para o meu obstetra deixar o cordão umbilical pulsando? Bom, isso aí, na verdade, tem que ser conversado com o teu obstetra, tá? Porque ele que tem essa noção da gestação, do parto, ele tá cuidando de você, tá? Respeitando sempre a opinião do teu obstetra. Mas existem alguns estudos que falam que deixar o coto umbilical palpitando durante 1 minuto, tá? Faz uma grande diferença, tá? Diminui, por quê? Lembra que o bebê respira, né? Então, o bebê sai e se você já corta em seguida, você corta a respiração dele. Ele apenas acabou de estar se adaptando. Então, se tu espera 1 minutinho para ele chorar, né? Você dá um tempinho para ele se adaptar. Ainda com a circulação materna vindo, tá? A geleia de Wharton vai se fechando aos pouquinhos. Tu deixa esse processo naturalmente acontecer. Segundo, na hora que tu fecha, um tanto do sanguinho do bebê fica na placenta, porque ele estava fazendo a troca junto com a mãe, né? Então, se tu fecha muito rápido, pode ser que tu leve um pouquinho de sangue para a placenta e tu deixe o bebê com um pouco menos de circulação sanguínea, tá? E terceiro, que seria correlacionado com o ponto anterior, que tem vários estudos que falam que diminui a chance dele ter anemia do lactente durante os primeiros 6 meses, quem espera 1 minutinho para deixar o cordão umbilical parar de palpitar ou esperar um minuto para cortar, tá? Mas tudo isso tem que ser conversado com o teu obstetra, porque tem algumas situações que não dão para esperar esse minuto. Por exemplo, em prematuros, ou se o bebê está em sofrimento fetal agudo, ou se tem alguma comorbidade que não dá para esperar, ou se, por exemplo, são geralmente gêmeos ou trigêmeos, às vezes não dá para esperar porque o outro feto termina sofrendo, o outro bebê termina sofrendo, tá? Ou, por exemplo, se a mãe tem uma doença contagiosa como HIV, né? Ou, por exemplo, hepatite, tá? Temos que ter muito cuidado com isso, tá? Ou, por exemplo, se qualquer outra intercorrência junto com a mãe também não dá para esperar, tá? Então tem que ter muito cuidado e tem que ser avaliado pelo obstetra, tá? Se dá para esperar ou não, ok? Então, falando sobre isso, existem essas contraindicações, tá? Vamos para a próxima. Então, vamos para o que nos interessa, tá?
Como é que a gente faz esse cuidado com o cordão umbilical, né? Como é que a gente faz esse cuidado com o cordão umbilical? Então, antes de falar por que a gente faz esse cuidado, eu quero falar por que não ter medo de fazer esse cuidado, né? Então, se a gente conversou sobre da onde que vem esse cordão umbilical? Vem do cordão umbilical. Para que serve o cordão umbilical? Para respiração. Uma vez que o bebê nasce, essa respiração já depende dele, tá? Então, o cordão umbilical, o cordão umbilical, ele é simplesmente um resquício, né? Um restinho da antiga respiração dele, da antiga circulação dele, que ele já não tem mais. Essa circulação já não é mais dele. Agora é a circulação fetal, uma circulação mais do bebê, do recém-nascido, já não é uma circulação fetoplacentária, tá? Então, esse coto, ele tem que secar, mumificar, que a gente chama, e ele tem que se desprender, ele tem que cair praticamente, tá? Então, geralmente, o coto umbilical, ele mumifica entre 7 a 14 dias, tá? Algumas vezes mumifica um pouco mais rápido, né? Tenho alguns pacientinhos que com 5 dias já cai, né? Alguns bebês mumificam um pouco depois, eu já vi até 21 dias, ok? Mas geralmente entre esses dias é o que a gente espera. Quando demora muito tempo, a gente tem que investigar o porquê. Quando, por exemplo, o coto é muito grosso, tem muita geleia de Wharton, às vezes demora um pouco mais, mas sempre. Por isso que a primeira avaliação do recém-nascido é com 7 dias de vida. Obrigatório, porque senão você perde, né, essa avaliação do coto umbilical e às vezes pode estar se complicando, tá? Então, mumifica entre 7 e 14 dias. Primeira coisa que tem que fazer com o coto umbilical, limpar com água e sabão. Tem muita gente que acha que não pode molhar o coto umbilical. Não é verdade. Você tem que lavar esse coto umbilical. Tem que lavar com água e sabão, bem limpinho, tá? Não dá para deixar aquele sangue seco, aquela secreção seca ao redor, não. Tem que lavar bem lavadinho, tá? Aliás, isso é muito mais importante que fazer a higienização com algum antisséptico que a gente já vai falar, tá? Então, água e sabão bem limpinho, tá? E depois de limpar e de molhar, tem que estar bem sequinho, ok? Porque deixar o coto umbilical úmido é mais perigoso, ok? Então, bem sequinho, seca bem com uma toalhinha, com um paninho, com a gaze, com o que você quiser, mas bem seco, tá? E aí vem os antissépticos, tá? Existem vários estudos que falam que usar o álcool 70, né? Aquele álcool etílico de farmácia, álcool 70%. Tem alguns lugares que usam clorexidina, o 0,5%, também é outra forma. Geralmente nos hospitais assim maiores ou universitários são os que mais usam clorexidina. A maioria das maternidades, né, onde eu trabalhei ou nas maternidades que eu conheço, né, nos lugares que eu trabalhei é álcool 70% mesmo, tá? Aquele de farmácia. Só que tem um porém nesses antissépticos, e aí tem que ter muito cuidado. Álcool 70, clorexidina são substâncias. E se você não esperar essa substância evaporar, né, do coto, ela pode causar dermatites ou queimaduras na pelezinha do bebê, ou inclusive pode levar a um certo grau de toxicidade, tá? Então, o que vocês vão fazer? Água e sabão, secar bonitinho, pega o coto, pega ele em pezinho, limpa de um lado, limpa do outro, tenta limpar o mais uniformemente possível, limpa o clamp e espera a evaporar o álcool 70 ou a clorexidina em álcool, né? Por quê? Porque deixar úmido pode causar queimaduras, dermatites ou algum certo grau de toxicidade, tá? Então, sempre secar e deixar bem sequinho, tá? Deixar evaporar o álcool 70. Não colocar o álcool e já botar a fralda, porque aí já fica úmido. Muito menos ainda
você limpar com álcool ou limpar com água e sabão e já colocar uma gaze úmida ou uma gaze cheia de álcool em cima, pior ainda, tá? Pode causar mais queimadura na pele do bebê. A pele do bebê é muito sensível, lembre-se disso, tá? E em prematurinhos se recomenda, até por mais risco de dermatite, se recomenda o quê? Limpar com alquinho, tá? Ou com clorexidina e depois limpar com soro fisiológico para tirar o antisséptico, tá? Para não deixar nenhum restinho e depois esperar para secar um pouquinho, para ficar bem seco o cordão umbilical antes de guardar ele embaixo da roupinha, tá? De preferência, eu sempre recomendo colocar a fralda um pouco dobradinha embaixo do cordão umbilical. Por quê? Por que não deixar a fralda em cima do coto? Porque se fizer xixi, o xixi vai subindo através da fralda e vai molhando o coto umbilical, né? Vai molhando esse coto e pode ir infectando e causar uma infecção por conta do xixi, né? Então, se tu dobrar a fraldinha para baixo, não acontece isso, tá? Então, mais importante, coto limpo, coto seco. Mais importante, não colocar faixas, nem de tecido, nem gases, nem paninho úmido, nada disso, tá? E trocas frequentes das fraldas. Muito importante trocar essa fralda, né? O bebê faz bastante xixi, tá? O bebê que mama no peito, ele mama, faz cocô, mama, faz xixi, então tem que estar olhando direto, ok? Quais são as complicações para quando não se faz a limpeza do cordão umbilical, né? Complicações. Uma das mais temidas, uma das mais importantes, assim, que vocês têm que levar em mente é a onfalite. O que é onfalite? A onfalite é uma infecção do cordão umbilical, tá? Uma inflamação do cordão umbilical, tá? Em medicina, tudo que é ite significa inflamação. Onfalite, otite, rinite, amigdalite, bronquite, né? Tudo que é ite a gente chama de uma inflamação, que geralmente é por uma infecção, tá? Então, uma infecção, uma inflamação do cordão umbilical. Como que ele aparece? O coto aparece, né? O cotinho aparece assim seco e ao redor vermelho, ou com pus, com um cheiro ruim, assim, tem relatos assim, nossa, doutora, cheiro de carniça, doutora, meu Deus, um cheiro horrível. Tá errado, o cordão umbilical não tem que ter mau cheiro, tá? Não tem que ter uma secreção assim, não pode ter, ele tem que estar sequinho, tá? Se o cordão umbilical do teu bebê não está assim, tá com algum problema, tem que ser avaliado, porque isso é muito perigoso. Porque uma onfalite, como ele está inflamado, ele pode migrar, as bactérias migram e pode causar uma sepse, uma infecção generalizada em um bebê que não tem anticorpos, não tem vacinas, um bebê que acabou de nascer, isso é muito perigoso, o bebê pode chegar a ir ao óbito, inclusive, tá? Então, tem que limpar muito bem, tá? Outra complicação mais antiga, graças a Deus, e aí agora já não tem tanto, é o tétanos neonatal, tá? Lembre-se que o bebê quando nasce não tem ainda a vacina do tétanos, tá? A vacina do tétanos ele vai receber com 2 meses de idade, com a hexavalente, quando é a do particular, que chamamos, ou a pentavalente, que vem no SUS, né? Que aí tem a tríplice bacteriana, né? A DPT, que vem a de tétanos, tá? Então, a vacina de tétanos, o bebê vai ter só com 2 meses. Então, se você não cortar, né? Se a pessoa que está fazendo o parto, ou a cesariana, não cortar o cordão umbilical com um instrumento estéril e que esteja livre de Clostridium tetani, que é o que causa tétanos, o bebê pode pegar tétanos neonatal e isso é muito grave, altíssima mortalidade. O bebê começa a ter rigidez, assim, se joga para trás, começa a ter convulsões, trismos, é terrível, tá? Então, cuidado, por exemplo, quando tem parto domiciliar, né, se tem casa, não está em ambiente hospitalar, ou se tem um ambiente meio duvidoso, tem no meio da estrada, né? Aconteceu já de, não deu tempo de ir no hospital, foi na estrada, tentam cortar com alguma coisa o cordão umbilical, não façam isso, pelo amor de Deus, tá?
Se acontecer algum dia, tomara que nunca aconteça, né, com vocês, tem que só amarrar ali, né, ou deixa acontecer, já vai chegando no hospital, né? Então, não cortar com nada que não seja estéril, pelo amor de Deus, porque isso pode causar um tétanos neonatal, tá? E uma das complicações não é do coto umbilical em si, né, da infecção, senão quando o coto cai, e fica dentro do... Imaginem que isso aqui é o umbiguinho do bebê. Dentro do umbiguinho, ele fica como se fosse um amarelinho, como se fosse uma cartilagem amarelinha, tá? Isso também faz parte do antigo coto, só que ele tá fechado já, né? Muitas vezes tem um granuloma umbilical, que a gente chama, que é como se fosse uma bolinha ali, que às vezes sangra. A maioria das vezes ela regride sozinha, sem fazer nada, só continuar limpando. Muitas vezes precisa de fazer uma queimadinha ali com uma substância ali, né? Ou às vezes acontece de se fechar completamente, né? E ter uma hérnia umbilical, tá? Muitas mães ficam com essa angústia do bebê começa a estufar um pouquinho o umbiguinho toda vez que chora, geralmente depois do primeiro mês, aí chorou muito e pum, estufou o umbiguinho e já vem super angustiadas, né? Meu Deus, tô com uma bolinha ali, o que vai acontecer? Na verdade, a hérnia umbilical é uma hérnia que se fecha sozinha até os 4, 5 anos de idade, tá? Geralmente o cirurgião pediátrico não faz nada, espera. Se com 4, 5 anos ainda não fechou, ele faz a sutura, né, a rafia, que se chama a sutura do buraquinho que fica por dentro, é bem tranquilo. Claro, cirurgia é cirurgia, né, vai precisar uma anestesia, enfim, mas é algo que é mais superficial, digamos, né. Agora, nada de colocar moedas, nada de colocar faixas, porque não vai adiantar. Tá? Vou colocar uma moeda para essa hérnia não aumentar. Não vai adiantar, porque a hérnia tá vindo lá de dentro, né? Lembra que o cordão umbilical estava aí. Então, esse defeitinho vem de dentro para fora. Ele vai se fechando de dentro para fora. Então, uma faixa, uma moeda não vai adiantar aqui, né? Então, não precisa colocar nada, tá? É só esperar com o tempo. Quando se opera a hérnia umbilical antes? Quando, antes dos 2 anos, por exemplo, a hérnia tá enorme, assim, né? Bem grandona, ou cada vez está maior, e vocês veem que cada vez que chora, assim, né? Tem uma hérnia enorme. Aí, por isso que a avaliação com o pediatra rotineiramente, mensalmente até os 6 meses, é super importante, tá? Porque aí vão ir conversando. Não, mãe, agora é hora de mandar pro cirurgião. Não, ainda não, tá bem, está pequenininha, tá? Então, é muito importante isso, ok? Mas o que vocês não podem fazer é deixar o coto umbilical sujo, úmido, né? Não limpar. Eu fico morrendo de desespero quando me falam, doutora, pode molhar e lavar? Pode sim, tá? Pelo amor de Deus, limpem esse coto umbilical, esse umbiguinho, água e sabão, tá? No banhinho, bem limpinho, bem higienizado, sequinho com um paninho. Depois passa um alquinho, tá? Espera evaporar, não cubra logo em seguida, porque isso pode causar 3 coisas: dermatite, uma queimadura na pele e um pouco de toxicidade para o bebê. Então deixa evaporar, dá uma sopradinha se tu quiser, tá? Mas não guarda o coto umbilical úmido, isso é proibido. Outra coisa que você não vai fazer: gases úmidas em cima, gases mesmo secas em cima, faixas, tá? Essa é uma recomendação antiga. Eu canso de falar, a medicina vai mudando ano após ano, tá? Vamos se atualizar junto com a medicina. Não se recomenda mais faixas, não se recomenda mais gases, nada disso, tá? Então, deixa livre, de preferência a fraldinha para baixo, tá? Para não molhar com xixi nem com cocô, tá? Sempre bem sequinho, ok? Esse é o que vocês têm que fazer. Então, falamos bastante sobre o cordão umbilical hoje, né? Sobre o coto umbilical.
Não tenha medo. Ah, e uma pergunta que assim, vários de vocês fizeram agora. Será que o cordão umbilical dói? Não dói, tá? O cordão umbilical não tem inervações nervosas, tá bom? Então é por isso que na hora de cortar o bebê não chora, porque se não imagina, se tivesse inervação nervosa, ele choraria, né? Quando corta. Não dói porque não tem inervações nervosas, tá? O que pode doer é a pele, é o que vocês têm que cuidar. Mas o cordão umbilical não dói, não tem inervações nervosas, tá? Tu pode cortar ele, não vai doer. Então não tenha medo de mexer, limpar, colocar de um lado do outro, não vai doer. Gente, por favor, limpinho e seco, tá? Eu vou responder algumas perguntas aqui que eu vi agora, entendeu? A ver, esse aspecto é mensurado pelo Apgar? Janine. Então, Janine, o Apgar é uma escala, né, que a gente utiliza para avaliar a forma que o bebê nasceu, tá? O Apgar a gente avalia outros parâmetros, não tem nada a ver com o cordão umbilical, tá? A gente avalia a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a coloração do bebê, o choro, né? Se o bebê chorou bem, se ele chorou fraquinho, se tem algum esforço, tá? A movimentação das mãozinhas, das perninhas, tá? Então isso nos diz, o Apgar nos diz se o bebê nasceu muito baqueadinho, né? Para você entender, ou ele nasceu bem ativo, tá? Então, não tem nada a ver com o cordão umbilical, com o coto umbilical, ok? É outro tipo de escala que a gente usa. Assim como o capurro, né? Ah, quanto que deu o capurro dele? Vai perguntar o obstetra. Ah, deu 39, 40 semanas. O capurro é outra escala que a gente usa com alguns parâmetros, né? A gente vê a orelhinha, vemos o mamilo, a formação do mamilo, da areola, as preguinhas da planta do pé, a pele, o aspecto da pele, para ver quantas semanas de maturidade esse bebê tem, tá? Porque muitas vezes se aproxima, né, na ultrassom, está nascendo com 39 semanas, mas o capurro deu 38,4, né? Então ele nasceu um pouquinho mais imaturo do que estava, digamos, na ultrassom. Isso significa que a ultrassom está errada? Não, não significa. A ultrassom, ela é um exame que depende do avaliador, tá? Então depende de quem está fazendo e é dentro do útero, né? Então não estão vendo o bebê, tá? Então tem que ter muita consideração em relação ao capurro para ver se o bebê realmente está imaturo ou não, tá? E a gente usa isso para ver as complicações de um possível nascimento, né? Enfim, é algo que o pediatra usa para ver como que está o bebê quando nasceu, tá? Outra pergunta, deixa eu ver aqui. Tinha perdido aqui minhas perguntas. Daiane Niedzielski. Tá difícil esse sobrenome. Do meu menino começou a ter um cheiro mesmo limpando bem a cada troca, mas depois que caiu ficou bom. Bom, realmente continua. Já estava nervosa porque a minha primeira filha não teve mau cheiro, foi super tranquilo. Exatamente isso, Dai, porque o coto umbilical não tem que ter mau cheiro. Talvez esse cheirinho ruim, né, possa ter sido, às vezes, um xixi que chegou ali e ficou impregnado no coto umbilical, tá? Ou talvez estava começando a se infectar e aí quando caiu, saiu, né? Porque vocês têm que lembrar que o coto umbilical, ele é um tecido úmido, né? De por si ele é úmido. E por muito que fica seco, por dentro fica aquele sangue coagulado. Então, sangue coagulado é uma festa para as bactérias, tá? Ali tem alimento, ali tem ferro, tem tem um tecido, né, um molinho para comer, então é um alimento para as bactérias. Então, por isso que tem que estar limpando direto e mantendo seco, porque senão vira uma festa para as bactérias, tá? Então, tem que ter muito cuidado e que bom que caiu e não deu uma onfalite, daí, porque a onfalite é grave, ok? Então, outra pergunta. O que fazer se o coto umbilical fica sangrando depois que cair? Bom, se, né, o coto caiu
e depois fica sangrando, fica saindo uns pinguinhos de sangue ou alguma secreçãozinha, você tem que continuar limpando, tá? Tem que continuar limpando até, lembra que eu falei que fica tipo uma cartilagem por dentro, um amarelinho, tá? Continua, pega um cotonete, tenta não encostar muito na pele, tá? E se molhou a pele, pega um algodãozinho com um sorinho, com aguinha morna, já dá uma limpadinha do álcool, espera secar, mas continua limpando até você ver que não tem mais sangramento. Às vezes umas gotinhas de sangue são normais, porque ele vai se fechando completamente, tá? Teu bebê não vai se dessangrar pelo cordão umbilical, pelo coto umbilical, tá? Porque as artérias que estavam ali conectadas já se fecharam, ok? Placenta saiu, circulação cortou, tudo se fechou, ok? Não tem inervações nervosas, então não dói. Então podem limpar tranquilos, tá? É isso que eu quero que vocês lembrem sempre. Eu posso limpar tranquilo, eu posso molhar, eu posso secar, tá? Não ter medo, ok? Bom, então, Dai, obrigada disso, Dai, que isso? Eu tô aqui para isso, né? E sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, eu estou disposta a responder as dúvidas, né? Me mandem no Insta, no direct, eu sempre respondo, tá? Às vezes demora um pouquinho, porque são muitas perguntas, mas eu termino respondendo, tá? Ah, Jaine falou mais alguma coisa aqui. Sobre o Apgar, foi na hora que a doutora falou sobre a respiração, foi respondido perfeitamente. Ah, que bom então. Que bom, Jaine. Então, espero que tenha gostado, e se você conhece uma mãe, né, ou uma futura mãe, ou uma mãe de um bebezinho pequeno, ou uma futura mãe, né, uma gestante, manda este vídeo para ela, tá? Vai ficar guardadinho para quem não assistiu essa live, vai ficar no feed gravado, tá? Avisa que tá esse vídeo aqui, que é super importante, que é uma dúvida assim, de 10 mais 10 tem essa dúvida, pode ter certeza disso, tá bom? Então, um abraço para todos vocês, um beijo. Para quem não assistiu, vai ficar gravado e até uma próxima. Mua!